E o predestinado? Enfim, o predestinado voltou. Gabigol é decisivo, faz 2 gols na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E agora são 16 gols em 17 jogos. Enfim, ele apareceu. Felipe Luiz, grande mérito em ter apostado no jogador que é extremamente decisivo. E aí, qual é o futuro do Gabigol, já que o predestinado voltou? E é sobre isso que nós vamos falar. E claro, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, porque é muito importante. Dessa maneira, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número bem maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, se você não concorda com alguma coisa que foi falado, ou se você gostou ou não do conteúdo. Deixe aqui seus comentários, pois o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para que, de novo, esse vídeo tenha o maior alcance. Bom, voltando ao tema do vídeo, Gabigol, o predestinado, voltou. Depois de tantas críticas, depois de tantas polêmicas, de dividir tanto a opinião da torcida em relação ao Gabigol, alguns querendo que fosse escalado, outros já querem que o Gabigol vá embora do Flamengo. Uma coisa é certa, o Gabigol ele não passa de maneira alguma de forma indiferente. Ele impacta de alguma maneira ou de outra. E hoje ele impactou de uma maneira bem positiva, fazendo 2 gols e mostrando que, independente da má fase, esse cara tem estrela. Ele tem, de fato, uma estrela e uma personalidade, vamos dizer assim, bem decisiva. Eu não sei o que acontece, mas em momentos de definição ele não se esconde. Você pode criticá-lo, as suas atitudes, tudo isso, mas ele não se esconde. E hoje foi assim. O Gabigol fez 2 gols. O primeiro gol depois de uma treta com o Felipe Luiz, que disse que queria que ele estivesse na ponta para fazer uma vantagem numérica em relação aos defensores do Atlético, que teve um não encaixe de marcação. Eu discuti no outro vídeo a questão tática que levou a isso e a sacada do Felipe Luiz, mas o ponto é que o Felipe Luiz brigou ali para que o Gabigol ele se posicionasse da maneira que ele queria, né? Até usou o termo, me respeita seu moleque, algo assim. Depois vai ter aí a dublagem, coisa e tal. Mas o ponto é que o Gabigol ele se posicionou, fez o primeiro gol de uma forma muito fria, ficou frente a frente com o goleiro, colocou a bola, tirou o goleiro de lado e botou a bola no outro canto. Então, um gol de um atacante muito frio, um atacante muito decisivo. E o segundo gol, ele também teve um lance, na minha opinião, muito interessante, até genial, eu digo, porque ele puxa com a perna esquerda para o lado, dando a entender que vai cruzar. O goleiro sai, tenta adivinhar o que o Gabigol vai fazer, ele tenta sair, antecipar para justamente cortar um cruzamento do Gabigol. E claro, ali, quando ele faz isso, ele deixa seu canto esquerdo aberto, é justamente ali que o Gabigol joga a bola, 3-0. E, bom, e aí é um lance que eu diria que são para poucos ter esse tipo de... A gente vê e acha que foi só um chute a esmo ali, mas não foi. Se você reparar no lance, ele abre para o lado com a perna esquerda, dá a entender que vai cruzar, o goleiro tenta antecipar e ele joga justamente nessa antecipação do goleiro, no canto esquerdo do goleiro, fazendo o terceiro gol. Um gol de grau de dificuldade muito elevado, na minha opinião, e com uma frieza brutal, uma frieza realmente relevante e impactante do Gabigol. E é justamente nisso que ele faz a diferença. É o cara que faz os gols nas decisões. E é justamente para isso que ele está no Flamengo, para impactar nesses momentos, né? E aí levanta-se todo o questionamento agora, como é que fica a questão da renovação do Gabigol, renova, não renova? Eu acho que isso aí já é uma discussão mais para mais tarde, né? Tem eleições para presidente. Eu acho que o rubro-negro, com bom senso, tem que entender que isso não precisa ser decidido nesse momento, nesses próximos dias. Eu acho que esses próximos dias o foco tem que ser
único e total no jogo da volta do Galo, lá em Belo Horizonte, e aí sim, ganhando essa final, já garantindo a sua participação na próxima Copa Libertadores, ganhando um título de relevância, o Flamengo pode já começar a planejar melhor a próxima temporada, e esse planejamento inclui o Gabigol, certamente, mas essa é uma decisão que, na minha opinião, tem que ficar para depois das eleições, para que o novo presidente, seja ele qual for, tenha ali o direito de negociar essa renovação com o Gabigol, caso essa seja a intenção da nova diretoria. Agora, eu acredito que se o Gabigol repetir mais uma performance dessa na final, vai ficar muito claro que a torcida vai fazer uma força enorme para que o Gabigol continue no Flamengo. E, na minha opinião, ele tem que continuar. Quais vão ser os valores? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que pessoas inteligentes podem sentar e descobrir o meio termo, mas, para mim, o Gabigol passou uma mensagem muito clara hoje de que ele nos aprendeu a jogar. Em que momentos importantes como esse, ele ainda faz muita diferença. E do outro lado, no caso do adversário, é muito difícil você jogar e ver que do outro lado tem um Gabigol que pode estar numa má fase, mas os caras sempre sabem que é o Gabigol, então sempre ficam ali preocupados, ele gera preocupação, gera movimentação do time adversário, e eu tenho certeza que o fato do Flamengo ter aberto 3-1 e no jogo de volta ter o Gabigol, que é um jogo decisivo, e o histórico que o Gabigol tem em jogos decisivos, de novo, 16 gols em 17 finais, todo o histórico que tem contra o Atlético Mineiro, lembrem, ele foi o cara que gerou toda aquela atmosfera no último encontro desses dois times na Copa do Brasil, lembra no Maracanã? Pois é, foi o Gabigol. Então todo o histórico que ele tem, certamente isso vai pesar muito contra o Atlético, e a gente tem que entender que isso não pesa só com o Atlético, pesa com todos os outros adversários que enxergam no Gabigol aquele cara que rompe as barreiras, as dificuldades, e em jogo decisivo ele sempre vai lá e comparece, né? Então acho que o Flamengo tem que considerar muito em abrir mão de um jogador com esse peso. É óbvio que ele está numa má fase ainda, eu acho um mérito muito grande do Felipe Luiz, né, em trabalhar a sua recuperação, foi muito criticado por isso, mas ele sabia, como ele mesmo disse, do potencial que ele tem em mãos, do potencial do Gabigol, e hoje o Felipe Luiz ele foi recompensado pela sua coragem de colocar o Gabigol, de apostar no Gabigol e de receber todas as críticas, mas bancar o Gabigol, né? O Gabigol ele é um cara que ele é muito diferente do que a gente tem no futebol brasileiro, na média, eu diria até no futebol mundial. Não estou me referindo só à questão técnica, é óbvio que tem jogadores no futebol mundial muito acima da capacidade técnica do Gabigol, mas eu me refiro à sua personalidade nesses momentos de decisão, a sua frieza, como ele se dá bem, como ele se sente confortável em momentos de pressão como esse. O Flamengo hoje claramente estava numa situação desconfortável, com vários desfalques, no jogo onde ele tinha que marcar uma vantagem, porque era o jogo que ele fazia no seu mando de campo, e o Gabigol compareceu quando o Flamengo precisou. Realmente, o Gabigol ele é o predestinado, né? Mais uma final que ele inicia decidindo, a gente ainda precisa completar outra perna. Eu diria que ele tem grande chance de ser novamente um protagonista, porque, de novo, é incrível como esse cara se sente à vontade em momentos como esse, em jogos decisivos, em jogos de apelo. É incrível, eu acho que uma boa dose de confiança que o Flamengo está levando para o jogo da volta é justamente o Gabigol recuperado. Isso, a confiança é um fator muito importante para um jogador, isso aumenta significativamente a performance de um jogador. E definitivamente o Gabigol vai para Belo Horizonte com a confiança lá em cima. E aí, no caso, é ruim para o Galo, né? Que além de ter que fazer 2 gols de vantagem em cima de um time tão forte como o Flamengo, para ter chance de para levar para os pênaltis, também ter que evitar levar gols de um time tão talentoso
como o Flamengo, que vem jogando bem, e ainda por cima ter do outro lado o Gabigol, que você sabe que quando for necessário, quando for solicitado, em momentos como esse, ele não vai faltar. Então, fica aí a mensagem que o Gabigol passou hoje, que o predestinado voltou. O que vai ser daqui para frente é um outro capítulo, a gente vai acompanhar, mas hoje o predestinado voltou. Quero saber a sua opinião a respeito desse vídeo, desse assunto, o que você acha do Gabigol, o que você achou da participação do Gabigol no jogo de hoje. Deixe aqui seus comentários, é muito importante. Claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas e até a próxima.